Fala, galera do curso Vai Cair na Prova, beleza? Professor Carlos Bortolazza na área, trazendo a melhor disciplina do mundo. Deixa eu ver qual que é. Você ainda não sabe, é física, galera. Física B, que a gente vai trabalhar aqui, resolução de exercícios, galera. Então, bora lá. Vamos lá. Nossa senhora, o que eu tô fazendo aqui? Então, bora lá, galera. Vamos trabalhar aqui a resolução de exercícios, já dando spoiler da última questão aqui. Então, bora lá, galera. Física B. Professor, sou eu. E a aula é número 9, estudo dos gases, variáveis. Poxa vida. Carregando aqui só um pouquinho, câmera lenta. Aquele processo que todo mundo já conhece. Então, bora lá. Aula 9, estudo dos gases. Aula 9 já, galera. Onde a gente chegou. Parabéns para você que está estudando e se mantenha focado e vamos prosperar junto. Estudo dos gases, variáveis de estado de um gás e transformação. O professor sou eu, galera. Então, bora lá. Número 1, você já deve ter notado como é difícil abrir a porta de um freezer logo após tê-la fechado, sendo necessário aguardar alguns segundos para abri-la novamente. Questão característica de prova, galera, muita atenção. Senhor, já cobraram freezer, geladeira, em tudo quanto é para você imaginar. USP, Enem, Federal, UFSC, até no inferno já cobraram sobre geladeira. Credo, professor, Considere um freezer vertical cuja porta tenha 0,6 metros de largura por 1 metro de altura. Então, essa é a área, ele quer que você calcule alguma coisa com a área. Volume interno, 150 litros, e que esteja uma temperatura interna de menos 18 graus Celsius. Num dia que a temperatura externa seja 27 graus Celsius, a pressão 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Bom, freezer com uma temperatura bem baixa ali. Então, bora lá. Com base em conceitos físicos, explique a razão de ser difícil abrir a porta do freezer logo após tê-la fechada e porque é necessário guardar alguns instantes para conseguir abri-la. Galera, isso é questão clichê de prova. Essa questão já cansou de aparecer e você não pode errar, galera. Aluno do Vai Cair na Prova não pode errar a questão assim, galera. Então presta muita atenção, vem com carinho e vamos ver junto aqui. Então, olha lá, galera. Primeiro ponto. O que acontece? Você abre a geladeira. Pô, abri a geladeira lá, abriu a geladeira, olhou. O que vai acontecer? A temperatura da geladeira ali, do freezer no caso, está menos 18 graus Celsius. E fora ali, digamos que está 20 graus Celsius. O que vai acontecer, galera? Vai ter trocas de calor. A troca de calor vai fazer com que entre em equilíbrio térmico. Na hora que você fecha a geladeira, a temperatura lá dentro não está menos 18, já está ali, sei lá, 15 graus Celsius, 20 graus, a temperatura já subiu. Quando você fecha a geladeira, a temperatura está um pouquinho mais alta, a pressão, na hora que você acabou de fechar a geladeira, está igual à pressão externa, então 1 atmosfera. Fechei. A temperatura começa a desabar. Lembra da equação PV igual a nRT, Clapeyron? Puta velha, não rejeita tarado. Ai, por credo, mas ajuda a lembrar. O que vai acontecer? Acabei de fechar a geladeira. Pô, fechei. Pensa na geladeira fechada. Fecha o olho e mentaliza. Tô vendo a geladeira tá fechada. O que vai acontecer? O número de mols, galera, vai se manter. Tá vedado, tá fechado. Pô, legal. A constante dos gases se mantém. O volume é o volume da geladeira. Então, você vai trabalhar com a pressão ou com a temperatura. Bom, legal. Temperatura está baixando. Se a temperatura baixa, a pressão tem que baixar, galera. Então não vai ficar mais um ATM, a pressão vai desabar. A pressão interna fica menor que a pressão externa. E isso, você pode até notar que a borracha da geladeira ela até dá uma espremida. Por quê? A pressão externa força a porta a esmagar, porque a pressão interna está menor. Só que acontece, depois de um tempo, você consegue abrir. Por quê? Aquela vedação não é ideal, galera. Então começa a entrar ar lá dentro. Começa a aumentar o número de mols. Bom, agora eu já estou aumentando o N, aumentei o número de mols, vai fazer com que a pressão aumente, ficando em equilíbrio com a pressão externa aí, sendo facinho de você abrir. Então o que você precisa entender? Acabei de fechar a geladeira, a temperatura vai despencar e a pressão interna vai cair. Pressão externa maior que a interna, dificultando a abertura. Essa é a ideia. Letra B. Suponha que você tenha aberto a porta do freezer por tempo suficiente para que todo o ar frio do seu interior fosse substituído por ar a 27 graus Celsius e que, fechando a porta do freezer, quisesse abri-la novamente. Logo em seguida, considere que nesse curtíssimo intervalo de tempo, a temperatura média do ar no interior do freezer é menos 3 graus Celsius.
determina a intensidade da força resultante sobre a porta do freezer. O que acontece? O cara fechou e já trocou todo o ar lá dentro por 27 graus Celsius. Passou um tempo, ele caiu para -3, e o cara teve que fazer uma força ali para abrir a geladeira. Eu sei que vocês fazem isso, geladeira que você procura lá margarina, fecha, já a margarina estava lá atrás, você já vai querer abrir de volta. Então o que acontece? Você abre a geladeira, às vezes põe o celular lá dentro, esquece que botou o celular, eu já fiz isso aí, a pessoa está louca, eu acho que sim. Então o que acontece, galera? Então, primeiro caso que eu tenho que trabalhar com vocês, quero firmar isso na cabecinha de vocês. Presta atenção no teacher, presta atenção. Sempre que eu falar em ar, sempre que eu falar em gás, sempre que eu falar em alguma coisa gasosa, guarda não também, gás, ar, qualquer coisa que eu fale de ar e gás, você nunca, anota aí, nunca, jamais, em hipótese alguma, vai trabalhar com grau Celsius. Vai trabalhar sempre com Kelvin. Professor, se eu trabalhar com grau Celsius, o que você vai fazer? Vou te espancar. Ô, professor, quero que violento. Não, tô brincando. Vou dar um tapinha na tua orelha e falar, poxa, cara, que vacilo. Mas não dá mancada. Aluno do vai cair na prova, não pode errar isso, senão eu vou ficar muito triste. Porque você é um professor de vocês, galera. Então não me deixe triste. Então o que acontece? Falou de gás, falou de ar, obrigatoriamente transforma para Kelvin. Eu já cansei de ouvir aluno vir chorar e falar, professor, eu acertei, mas tá errado. Você usou grau Celsius? Usei. Daí, ô, demônio. Galera, presta atenção, não perca a questão por bobeira. Aluno bom, às vezes perde a questão por bobeira, não me dá mancada. Então, falou em gás, automaticamente já passa para Kelvin. Sem nem ler a questão, já passa para Kelvin. Falou gás, passa para Kelvin. Pronto, maravilha. O que você vai ter que fazer aqui, galera? Então, o que vai acontecer? A gente vai aplicar a lei geral dos gases, PVT sobre P igual a PVT. Então, olha lá. Você vai usar o quê? Então, pressão inicial, 1 vezes 10 a quinta. Quando você acabou de fechar o freezer, ele está com a pressão atmosférica, a pressão externa, 1 vezes 10 a quinta. O volume é o volume do freezer, 150 litros. Vocês até vê que aí é uma transformação isocórica, galera, com volume constante, volumétrico, isométrico, vai ser uma transformação com volume constante, não precisa nem pôr o volume ali, não sei nem porque eu pus. Sobre 273 vezes 27. Pessoal, por que é o 273? Porque tem que passar para Kelvin, né, anjo querido? Guarde isso aí na tua mente, não vai me confundir isso aí, por favor. Soma com 273. Que é igual a pressão depois, né, depois que baixar a temperatura, vezes 150, divididos por 273, menos 3 graus Celsius. Professor, por que menos? Porque é negativo, né, menos 3 graus Celsius. Mas com menos dá menos. Ali fazendo, então, só fazendo as somas. Agora cortei 150 por 150 cortado ali. Fica 10 elevado a quinta sobre 300, que é igual a P sobre 270. Passo 270 multiplicando, fica 270 vezes 10 a quinta divididos por 300, que é igual a pressão 0,9 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, galera. Tranquilo? Então essa é a tua assertiva aí. Só que assertiva não, né? Assertiva não, porque quer saber a força que ele vai ter que fazer. Bom, para saber a força que ele vai ter que fazer, você já sabe quanto que está a pressão interna. Pô, 0,9. A pressão externa é 1. Então a pressão externa está maior que a interna. É, por isso que é difícil de abrir. Daí o que tu faz? Espera, vai esperar um pouquinho. Não, você vai lá e vai fazer força para abrir. Ah, vou fazer força. Eu sei, eu faço força. Vai fazer força para abrir. Pô, vou fazer, professor. A tua força vai ter que ser o suficiente para vencer essa diferença de pressão, galera. É só isso. Então, a variação de pressão, a diferença de pressão, vai ser igual a força pela área. Pressão é força por área, como você quer saber a diferença de pressão, para saber quanto de força que você tem que fazer para vencer aquela pressão ali. Então, a diferença de pressão vai ser a pressão externa menos a pressão interna, que é igual a força divididos por 0,6, que é a largura, vezes 1, que é a altura, que dá 0,6. Passo 0,6 multiplicando, e você tem que a força é 6 vezes 10 ao cubo newtons, galera. Maravilha? Então, esse é o valor da tua força resultante aí nesse caso. Maravilha, vamos para a próxima, número 2. Então, lembra, questãozinha de prova. Acabei de fechar a geladeira, a temperatura vai despencar, a pressão vai cair, pressão externa maior que a interna, isso que dificulta a tua abertura. É isso aí, é isso mesmo. E outra, falou em gás, temperatura tem que ser em Kelvin. Professor, vou lembrar de você, espero que sim. Quero que você chegue para mim depois da prova. Professor, lembrei de você, transformei para Kelvin e acertei. É isso mesmo. Então, ó, um mergulhador que faz manutenção numa plataforma de exploração de petróleo está a uma profundidade de 15 metros, quando uma pequena bolha de ar de volume I é liberada e sobe até a superfície onde a pressão é a pressão atmosférica. Para efeito deste problema, considere que a temperatura dentro da bolha permanece constante. Então, é uma transformação, o que? Fala aí para mim. Transformação
E é isso mesmo, isotérmico. O senhor tá falando com o computador, tô louco, não tem problema. Transformação isotérmica, ela vai se familiarizando com os termos, tá? Porque essa questão foi bonitinha, ela falou, é uma transformação com pressão, temperatura constante. Normalmente não é amável assim. A pressão permanece constante. Enquanto esta existir, a pressão aumenta cerca de 1 atm a cada 10 metros de profundidade. O ar da bolha é um gás ideal e obedece à relação PVT constante, em que P, V e T são, respectivamente, a pressão, o volume e a temperatura do ar dentro da bolha. Na situação apresentada, o volume da bolha, quando ela estiver presa a chegar à superfície, será aproximadamente... Olha lá, questão bonitinha, questão amável, questão carinhosa. Essa questão foi uma mãe que fez. A mãe falou, meu filho vai fazer a prova, fazer uma questão fofa. É uma questão amável, galera. Então, olha lá. Dados da questão. Temperatura constante, é uma isotérmica. Te dá até a equação, né? PVT, então, cara, essa questão maravilhosa. 15 metros de profundidade e a cada 10 metros, mais 1 atm de pressão. Então, cada 10 metros que você mergulha, mais 1 atm de pressão na tua cabecinha. Então, acontece, quando você está na superfície, é 1 atm já da pressão atmosférica. Quando você começa a mergulhar, você começa a ter cada 10 metros, 1 atm a mais sobre a tua cabeça de pressão. Você sente essa pressão, galera, quando você mergulha em piscina. Você dá aquele mergulho na piscina, você já sente aquela pressão no teu ouvido. Devido a isso, pressão sobre a tua cabeça. Então, o que acontece? Você já tem 1 de pressão atmosférica sobre você, mais 1,5 do líquido. Então, a pressão inicial que você está submetido é 2,5 atm. Você não, né? A bolha ali no caso. Pô, maravilha. E o volume inicial você não sabe, ele não te falou. Depois que subiu, o volume final vai ser alguma coisa relacionada ao volume inicial. E a pressão final é 1 atm, só vai ter pressão atmosférica lá no caso. Então, você vai fazer pivete igual a pivete, PVT é igual a PVT. Só que, galera, temperatura é constante. Se a temperatura é constante, corta o T dos dois lados. Bom, maravilha. Você vai ter pressão inicial vezes volume inicial, que é igual a pressão final vezes volume final. Pressão inicial é 2,5 vezes o volume inicial, que é igual a 1, que é a pressão final, vezes o volume final. Passo 1 dividindo, volume final é igual a 2,5 vezes o volume inicial, ou seja, assertiva letra D de tocitos. Vamos para a próxima? Vamos lá, questão número 5. A 3, galera, eu não trabalhei com vocês, mas vocês já viram uma coisa muito parecida com a número 1, a 3. Então, acredito que vocês tenham capacidade absurda de resolver ela sem grandes problemas. Então, para 5. A figura ilustra duas transformações de gás ideal. Olha a figurinha do caderno. Contida num cilindro de paredes adiabáticas. Em um, através de uma base diatérmica que permite a passagem do calor, o gás recebe calor e faz o êmbolo, também construído de material adiabático, subir livremente, aumentando seu volume de V0 a V, atingindo a temperatura T. Neste estado, a fonte quente é retirada e substituída por um reservatório térmico à mesma temperatura T do gás. Em seguida, na transformação 2, então, ó, o que acontece? Ele bota lá o esqueminha, a chaminha para esquentar. A chaminha está aquecendo, vai fazer com que o volume aumente. Você pode ver lá, o volume aumenta e a temperatura aumenta. Só que mantém a pressão constante. Você vai ver as assertivas ali. Qual que é a P0 não está mudando no momento 1? A B muda o P0, a C muda o P0, a E muda o P0, então não pode mudar. Tem que ser a pressão constante. Se você olhar aí é a mais absurda de todas, galera. Aí fala que o volume inicial fica constante, não, o volume aumenta, dá para ver o volume aumentando ali, não pode isso aí. Vamos para a próxima. Daí diz o seguinte, coloca os seus grãos de areia sobre o êmbolo, então a primeira é uma transformação com pressão constante. Pressão constante a gente chama de isobárica. Depois eu passo um macetinho para vocês lembrarem. 2. Colocam-se grãos de areia sobre o êmbolo lentamente para que o gás possa manter-se em equilíbrio térmico com o reservatório. Nessas condições, o êmbolo baixa até que o gás volte a ocupar o mesmo volume V0 do início. Então, o que acontece, galera? Aí ele te diz que acontece uma transformação isotérmica, com temperatura constante, e você vê que o volume diminui, ó, o volume está diminuindo. Lembra, isotérmica, PV, fica PV igual a PV. Se o volume baixa, o volume baixou, a pressão vai ter que aumentar. Que a assertiva é a tua letra A de I love you. Tranquilo, galera? Então essa é a assertiva da questão aqui. 6.
Nas lições iniciais de um curso de mergulho com equipamento autônomo, cilindro de ar comprimido, os alunos são instruídos a voltarem lentamente à superfície, sem prender sua respiração em hipótese alguma, a fim de permitir que ocorra a gradativa descompressão. O aprisionamento do ar nos pulmões pode ser fatal para o mergulhador durante a subida, pois nesse caso a transformação sofrida pelo ar nos pulmões é. Então o que acontece? O cara não pode subir em apneia, o cara tem que ir fazendo essa troca. O que vai rolar? Quando o cara mergulha lá no fundo, ele sofre uma pressão. Você pode sentir na piscina, quando você vai lá no fundo da piscina, encosta lá no fundo da piscina. Ah, absurdo, piscina de 50 mil litros. Não, tem que ser uma piscina que pelo menos tem 1 metro de profundidade. Você vai lá e vai lá no fundo da piscina, encosta o peito lá no fundo, você sente uma pressão no teu ouvido. Agora pense num mergulho de 10 metros, 15 metros, você vai sentir uma pressão bem maior. Então acontece, você está com uma pressão externa bem grande e teu corpo se adapta para equilibrar a pressão. Então, o que acontece? Quando você vai subindo, a pressão externa vai diminuindo. Se tua pressão interna estiver alta, vai te dar problemas. Então, você tem que fazer com que tenha um equilíbrio. Então, essa transformação, ela não vai ser isobárica nem isovolumétrica. Vai ter que ter variação em pressão e volume. O máximo que pode ser é uma isotérmica aí. Então, olha lá. Com o aumento da pressão do ar, vai aumentar a pressão do ar? Não, você vai diminuir a pressão do ar, vai diminuir a pressão interna e vai fazer com que aumente o volume do ar, se reduz a pressão e aumenta o volume, galera. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Letra D. Vamos para a próxima? Número 7. Analise as seguintes afirmativas a respeito dos tipos de transformação ou mudanças de estado de um gás em uma transformação isocórica. Tá, legal. Aqui eu vou passar uma setinha para vocês, que é o seguinte. Eu sei que às vezes confunde, eu me confundia muito. Então pensa no seguinte, para não confundir jamais esses termos e lembrar de mim na hora da prova. Senhor, não quero lembrar de você é feio. Mas lembra da minha voz só. Senhor, tua voz é feia também. Então lembra só do macete. Então olha lá. É o seguinte, isotérmica, galera. Isotérmica já fica claro para você. Pô, térmica, temperatura. Essa daí eu acho que ninguém confunde. Essa daí eu acho que tranquilo. Agora, onde a galera às vezes confunde, às vezes o cara não sabe se isocórica é para volume, se isométrica é para volume, é para pressão, o cara fica meio confuso. Então, vou matar isso agora. Isotérmica é temperatura. Temperatura é constante. Agora, pensa no seguinte, ó. Pensa no seguinte, vou matar. Quando a gente fala de pressão, só tem um termo para pressão, galera. Só um termo para pressão. Bom, beleza. Agora é o seguinte, a galera que namora vai entender. Ou até mesmo, você, né, não precisa namorar, tem pai, tem mãe. O que vai acontecer? Vou falar do meu exemplo. Namorando, eu vou no bar lá jogando sinuca, saudades de jogar uma sinuquinha no bar. Ops, senhor, sente falta sim. Então o que tá acontecendo? Ela jogando sinuca, namorando, a patroa ficava mandando mensagem. Tá onde? Tá onde? Ficar toda hora. Vai demorar? Vem logo pra casa? Então, o que acontecia? Quando eu tava no bar, nossa, a pressão era constante, galera. Então a pressão é constante. Quando tá no bar, a pressão é constante. Isobárica, pressão constante. Ah, professor, para. Lembra desse macetinho, essa história ruim? Ah, professor, para, tô te falando. Ou lembra do teu pai e tua mãe, quando você sai com teus amigos lá pro bar, lá pra tomar um todinho, jogar uma sinuca sem bebida alcoólica, só todinho mesmo. Tá tomando lá o todinho, teu pai, tua mãe, teu namorado, tua namorada ficam lá mandando, cadê você, cadê você, cadê você? Porque quando você tá no bar, a pressão é constante. Então, isobárica, pressão constante. Ah, professor, para. Se lembrar, tá bom. Se lembrar, tá bom. E daí isocórica, isovolumétrica, isométrica, faz tudo referência a volume constante. Então tá aí um macetinho. Isotérmica não tem como confundir a temperatura, e quando tô no bar, isobárica, bar, tô falando de bar, é pressão constante. É isso mesmo. Então bora lá. A número 1, em uma transformação isocórica, o volume do gás permanece constante. Bom, não é bar e não é térmica, então tá falando de volume, professor? Então é constante, é isso mesmo. 2, em uma transformação isobárica, pô, no bar a pressão é constante, né, professor? É constante, então a 2 é verdadeira. 3, em uma transformação isotérmica, a temperatura do gás permanece constante? Permanece constante, isso mesmo. 4, em uma transformação adiabática, variam o volume, pressão e a temperatura. Então, ó, adiabática, boa, diabática, você já pensa no demônio, no diabático, credo, é diabático no diabo é quente, tem calor, não tem calor? Pô, tem calor lá, né, professor? Tem calor. Adiabática, quando você põe um A no português, está dizendo que sem trocas de calor. Adiabática, onde não tem trocas de calor. Ah, professor, não tem troca de calor? Não tem, mas pode variar volume? Pode. Pode variar a pressão? Pode. Pode variar a temperatura? Pode. Então é verdadeira também. Com a relação, as quatro afirmativas acima são o quê? Tudo verdadeira. 1, 2, 3 e 4 é tudo verdadeira. Lembra do macetinho? No bar a pressão é constante, isotérmica é a temperatura constante, o resto é tudo para volume.
Letra C de coração. Bora lá. Número 8. As baleias são mamíferos aquáticos dotados de um sistema respiratório altamente eficiente que dispensam acúmulo muito elevado de ar nos pulmões, o que prejudicaria a sua capacidade de submergir. A massa de certa baleia é de 1,5 vezes 10 a quinta quilogramas e o seu volume quando os pulmões estão vazios é igual a 1,35 10 ao quadrado metros. Letra A. Calcule o volume máximo da baleia após encher os pulmões de ar acima do qual a baleia não conseguiria submergir sem esforço. Então, o que acontece? Ele só quer que a baleia atinja ele sem ter um esforço, galera. Ele só quer que, só enchendo os pulmões de ar, ela consiga subir. Despreze o peso do ar nos pulmões, considere a densidade da água no mar igual a 1 vezes 10 ao bom, galera. Então, o que está acontecendo? Ele quer que a baleia suba ali, consiga ali, sem fazer esforço. Então, ele vai fazer o quê? Ele só vai encher os pulmões de ar. Pô, professor, tá falando de pulmão, tá falando de volume, né? Tá falando de volume, do volume ali do pulmãozinho da baleia, tá falando de densidade do líquido, tá falando de gravidade, tá falando sem esforço, ó. Sem um esforço, galera. Ele só quer que vença o peso sem esforço. Ou igual ao peso sem esforço. Então, aqui a gente vai ter um empuxo igual a força-peso. Galera, sempre que ele mencionar volume do objeto, metade do volume submerso, ele está fazendo referência sempre a empuxo, galera. Toma muito cuidado. Falou de líquido, quando ele mencionar volume imerso, submerso, ele está fazendo referência a empuxo, tá, galera? Toma cuidado. Então, o peso é a massa vezes a gravidade. Empuxo é densidade de gravidade vezes o volume do animal ali no caso, né? Ali vai ser densidade, repetir a equação. Então, acontece, dá para cortar as duas gravidades ali, e você tem só a densidade do líquido, que é 1 vezes 10 ao cubo, vezes o volume, que é igual à massa do animal. Então, passo dividindo 10 ao cubo ali, e eu tenho que o volume é 1,5 vezes 10 ao quadrado. Então, o volume do pulmão do bicho ele vai ser 1,5 vezes 10 ao quadrado metros cúbicos, é o volume que ele vai atingir. Tranquilo? Sempre faz referência ao volume na equação de empuxo, faz referência ao volume do que a gente tá mergulhado ali por diante, tranquilo? Então, essa é a ideia. Então, para a próxima. Letra B. Qual é a variação percentual do volume da baleia ao encher os pulmões de ar até atingir o volume máximo? Calculado no item A. Considere que inicialmente os pulmões estavam vazios. Bom, então o que vai acontecer? Ele quer saber a variação, qual é a variação percentual do volume da baleia. Então, o que acontece? 1,35 vezes 10 ao quadrado corresponde a 100%, 100% do pulmão. Pô, professor, mas quanto que ele aumenta? Bom, ele aumenta para 1,5. Então, ele teve um aumento de 0,15 vezes 10 ao quadrado. Eu quero saber quanto que equivale esse aumento. Faz uma regrinha de 3. Multiplica ali cruzado e você vai ter que o aumento foi de 11%, galera. Esse foi o aumento do pulmão do animal. Para a próxima. Letra C e última. Suponha que uma baleia encha rapidamente seus pulmões em um local onde o ar se encontra inicialmente a uma temperatura de 7 graus Celsius e a uma pressão de 1 atm, ou 10 a quinta Newton por metro quadrado. Calcule a pressão do ar no interior dos pulmões da baleia após atingir o equilíbrio térmico com o corpo do animal, que está a 37 graus Celsius. Despreze qualquer variação de temperatura do ar no seu caminho até os pulmões e considere o ar um gás ideal. Então, olha lá, galera, falou em temperatura, falou em gás e está em graus Celsius, já transforma para Kelvin, sem pensar duas vezes, nem fiz essa transformação. Então, se faz o PVT, com a transformação isocórica, nesse caso aqui, você pode cortar os volumes. Pô, professor, não é bar, então não tem pressão. Não é temperatura, não tem isotérmica, então não é temperatura constante. Então é isocórica, é volume constante. Corta os dois volumes. Deixa ali pressão inicial 10 elevado à quinta sobre 280. Pô, professor, por que 280? 7 graus Celsius mais 2, 7,3, galera. Pressão final, P2 é igual a 310, por 37 graus Celsius, mais 2C3, 310. Passo 310 multiplicando, e eu tenho que a pressão 2 vai ser 1,1 vezes 10 a quinta Pascal, galera. Então é isso, galera. As questões vistas, resolvidas. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido produtiva essa aula. Façam todas as questões, revisem elas. Espero que quem fez tenha acertado. Mantenham os estudos, galera, disciplina, e aproveitem essa fase. Essa fase é difícil, mas essa fase
vai ter muito valor para vocês quando vocês conseguirem o objetivo de vocês. E a gente está sempre junto, se esforçando o máximo para que isso aconteça. Forte abraço e até a próxima.